Bom, bom dia a todos. Me escutam bem? É um grande prazer e uma honra, né, estar aqui com vocês, poder apresentar um pouco do trabalho da Firjan em captação de recursos para a inovação. Estamos aqui hoje também com o nosso primeiro vice-presidente, Dr. Caetano, agradecer mais uma vez a presença, né, uma honra. E é um prazer também poder conversar com vocês, né, e falar um pouco. Startups são muito importantes, né, para a gente na Firjan por vários motivos, né, e eu vou explicar aqui cada um deles, né. Primeiramente, vocês são a futura indústria, né? Então, se crescerem, né, adequadamente, de acordo, vão só enriquecer o Parque Industrial do Rio de Janeiro. Então, essa é uma razão excelente. Segundo, vocês são, parcerizando com grandes empresas já presentes no estado do Rio, vocês têm, né, a possibilidade de solucionar desafios, né, de trazerem novas soluções, inovação aberta, né? Então, essa possibilidade de ser startup como uma parceira de uma grande empresa também, né, facilitar esse relacionamento também é um dos objetivos da Firjan, né? Então, as startups são muito importantes para a gente também por isso, né? E, em terceiro lugar, especificamente no caso das Health Techs, como potenciais parceiras do SESI, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, mas existe essa possibilidade, né? O SESI tem uma excelência técnica muito bem reconhecida, uma excelência operacional, né, reconhecida, e podemos nos beneficiar muito com parcerias tecnológicas, né? Então, existem hoje instrumentos e recursos, né, para viabilizarem, para potencializarem esse relacionamento, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, né? Então, gente, vamos fazer aqui um bate-papo, né? Eu trouxe uma apresentação curta, né? E a ideia é que a gente possa interagir, que a gente possa fomentar aqui esse relacionamento que para nós é tão caro, né? Então, mais uma vez me apresentando, né? Eu sou Tami Vivas, eu coordeno a área de captação de recursos da Firjan, né? Então, hoje aqui a gente vai falar mais do que sobre financiamento para startups, a gente vai falar sobre recursos para a inovação, né? E de que forma a Firjan pode apoiar nessa captação de recursos, né? Então, falando um pouco sobre a nossa área foi criada em 2019, e um dos objetivos, né, eu diria que o principal deles, é apoiar empresas, não só startups, mas empresas na adequação de projetos para a captação de recursos, para viabilizar inovação, né? Então, pela Firjan ser uma instituição tão complexa, né, era muito comum que as empresas nos buscassem querendo não só uma solução tecnológica, né, um projeto, como querendo também um parceiro para mapear, né, e viabilizar esse projeto através de captação de recursos. Então, daí surgiu a nossa divisão, né, em 2019. Então, dando um passinho para trás e falando um pouco sobre a Firjan. A Firjan, né, é uma instituição, acredito que a maioria aqui já conheça, representa a indústria no estado do Rio de Janeiro, né? Nós somos uma hold de 5 diferentes instituições, né? Provavelmente vocês já viram aqui essa sopa de letrinhas, né? Firjan, CISD, SESI, SENAI e UIEL, né? Representamos hoje 101 sindicatos, né? Mais de 7 mil empresas associadas, em torno de 5 mil empresas clientes, né? Temos em torno de 5.500 colaboradores, 63 unidades e mais de 50 mil horas de consultoria, né, em serviços tecnológicos e projetos de P&D. Eu gosto de começar a apresentação assim, com esses grandes números, porque certamente todos aqui ouviram falar da Firjan, mas pouco conhecem desses grandes números e dessa capilaridade, né? Então, só para falar aqui um pouco. Falando um pouco sobre cada uma das instituições, né, primeiramente, a Firjan, que todos conhecem, né, uma instituição, né, de representatividade empresarial, de defesa de interesses, né, muito importante aqui para o estado do Rio. Depois nós temos a Firjan Senai. Firjan Senai, a maioria que certamente conhece o posicionamento da Firjan Senai em educação profissional, mas talvez nem todos conheçam o nosso posicionamento em tecnologia e inovação. Quem aqui, agora eu vou pedir para que levantem a mão, quem aqui já ouviu falar da rede de Instituto Senai de Inovação? Está chegando. Tá? Menos da metade, né? Vi 4 mãozinhas levantadas. Então, é importante que a gente diga aqui, né, especialmente para o público que está aqui, que nós temos a Firjan, né, o Senai faz parte de uma rede de 27 institutos de inovação espalhados por todo o Brasil, que atuam em rede, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Senai de Inovação em Química Verde, temos os Sistemas Virtuais de Produção, que fica em Benfica, né? Temos o Inspeção e Integridade de Materiais e o de Biosintéticos, que fica no Fundão, né? E temos também o Centro de Inovação do SESI,
em saúde ocupacional. Então, já fica aqui o convite, né, para que conheçam esse instituto, que certamente, né, tem aí competências para desenvolver projetos com vocês. Eu vou falar um pouco mais sobre a rede mais para frente. Temos a Firjan SESI, né, o SESI é a parte social, né, da Firjan, então trabalha também com inovação, mas muito olhando para a saúde e segurança do trabalhador. Então, aqui, certamente, vocês já ouviram falar bastante sobre o SESI, né, nas atividades tradicionais de saúde e segurança do trabalhador, promoção da saúde e assim por diante, né, educação básica também para os trabalhadores e suas famílias, mas temos também pesquisa e desenvolvimento do SESI, né, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Depois temos a Firjan IEL, né, a Firjan IEL é uma instituição que olha mais para a educação executiva, né, então, enquanto o Senai, né, em termos de educação, olha para o trabalhador de base, né, ali para o trabalhador da fábrica, o IEL olha para o executivo, né, trazendo aí competências de gestão. Né? E, por fim, a Firjan CIRG, que a maneira mais fácil de explicar, o CIRG é como se fosse um clube que permite que outras instituições que não são indústrias se associem diretamente à Firjan, né? E, a partir daí, tenham acesso à rede de contatos, aos descontos nos serviços e assim por diante. Né? Então, de forma bem resumida, essa é a nossa instituição. E como a Firjan olha para a inovação, né? Isso é muito importante. Esse é o nosso posicionamento, né, que tange a inovação. A inovação, não existe uma área específica que olha a inovação. Na Firjan, a inovação é tratada de forma muito transversal e esse é o nosso posicionamento. Né? Nossa ideia é ser o parceiro estratégico para a inovação empresarial com impacto positivo no ecossistema do Rio de Janeiro. Então, esse quadro aqui, não sei se vocês conseguem ver as 4 bolinhas, resume, né, a maneira como a gente lida com inovação na nossa instituição. As 2 bolinhas de cima é o que a gente chama de inovação mais soft, né, e ela acontece, em geral, dentro da Casa Firjan, né, que é uma inovação mais no sentido da mudança de mindset das lideranças, treinamentos para inovação, workshops com empresas para inovação. Então, isso acontece dentro da Casa Firjan. Quem é que conhece a Casa Firjan também? Queria... Também poucas pessoas. Fica o convite, é um lugar sensacional em Botafogo, que foi criado justamente para adaptar, né, o nosso parque industrial às tendências de mercado, às tendências de futuro. Né? Então, ali, por exemplo, nós temos tem uma equipe que é dedicada a essa visão de futuro, então eles fazem reports, né, fazem apresentações, eventos, né, vamos ter agora recentemente, Futuros Possíveis, para preparar a indústria, né, para tendências de futuro. Então, é um trabalho muito interessante e muito bacana que eles fazem lá, né, e foi recentemente expandido, é muito bacana. E as 2 bolinhas de baixo é o que a gente chama da inovação mais hard, né, é onde acontece, de fato, o P&D, né, o desenvolvimento tecnológico. Né? Muita gente não sabe que a gente trabalha com P&D, mas isso é feito dentro dos nossos institutos, como eu já mencionei. Né? Então, aqui, P&D e serviços de tecnologia, e aqui, essa última bolinha, que é onde a gente se insere, conexões para a inovação. Né? Então, a gente sabe que a inovação ela não acontece no vácuo, né? Em geral, cada vez mais existe essa tendência de inovação aberta, então os atores precisam conversar para que a inovação aconteça, e esse trabalho é executado parcialmente pela nossa área, né? Nesse nosso trabalho de conexão, sobretudo com financiadores, né? Para viabilizar projetos de inovação. Então, aqui trazendo um pouco sobre a localização aí dos institutos, né, da rede de institutos Senai de inovação. Depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Temos um QR Code, mas aqui para vocês terem uma ideia da grandiosidade, né, hoje somos a principal rede de inovação privada da América Latina, né, então isso realmente é grandioso. O Senai hoje é a principal rede, e esses são os números, né, 1.000 unidades operacionais, mais de 200 laboratórios e 330 mil colaboradores. Né? Então, gente, eu fiz essa introdução falando um pouco sobre a Firjan. Por ser uma instituição completa, né, e tão complexa, a gente consegue realmente apoiar de maneira transversal o desenvolvimento da inovação aqui dentro do Estado, né, através de conteúdo, né, porque nós temos os institutos, a infraestrutura, a capacidade instalada, né, para desenvolvimento tecnológico, através de conexões, né, conexões para P&D, né, para estudos e assim por diante, e ambientes de negócios. Né, a gente tem acesso
com a Firjan, vocês podem ter acesso ao mercado, né, que é mais importante. A gente sabe o quanto, às vezes, as startups têm dificuldade, né, de sobreviver justamente por essa questão da falta de acesso ao mercado, né, da dificuldade de penetrar o mercado, de fazer o desenvolvimento em parceria com grandes empresas e assim por diante, né. Então, agora, longa introdução para entrar na temática principal aqui do nosso painel, que é: precisamos tirar o projeto do papel, né? A gente sabe aqui, depois eu vou, com prazer, conversar com vocês, entender um pouco mais do negócio de cada uma das empresas, mas a gente sabe que entre, né, uma grande ideia e, de fato, a viabilização, o acesso ao mercado, temos uma longa jornada, né? Então, nossa intenção aqui é que vocês nos vejam como parceiros, né, para apoiar nessa jornada. Provavelmente a maioria aqui já viu o Financing Cycle, né, o ciclo de financiamento das startups, né? Seria interessante, eu diria que o primeiro passo, né, para ter acesso, né, para começar a pensar, né, em recursos para a viabilização do projeto ou para tornar a startup mais robusta, é identificar em que fase desse ciclo vocês se encontram, né? A gente sabe que existem mecanismos adequados para cada uma das fases desse ciclo, né? Então, aqui a gente tem o momento da fundação da startup, né, no qual é mais adequado buscar investidores anjo, né, capital semente, aceleradoras e assim por diante, né. Depois, quando já existe ali uma prova de conceito minimamente, né, no early stage e later stage, já faz sentido olhar mais para venture capital, né? A Firjan não tem venture capital especificamente, mas a gente tem alguns editais de inovação que possibilitam que grandes empresas, né, invistam em desenvolvimento de projetos para startup, e a Firjan entra com uma contrapartida, né? Na verdade, não é a Firjan, é o Senai, né? Mas nossa holding entra com uma contrapartida, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui, nesse momento, entram também as aquisições, mergers e alianças estratégicas, e depois a gente tem já ali um estágio da empresa mais consolidada, depois do IPO, que aí já não é mais uma startup em definição, né? Então, trouxe aqui para a gente contextualizar. E onde que a Firjan entra, né? De que forma a gente pode apoiar? Nós temos os nossos próprios editais de inovação, né? E vou falar um pouco mais sobre eles. E nós apoiamos também vocês, né, startups, e não só startups, também grandes empresas, a adequarem projetos para obterem recurso também de terceiros, né? Nosso trabalho não se limita aos editais do SES e do Senai, a gente trabalha muito para apoiar empresas na escrita de projetos para obterem acesso a recursos da FINEP, por exemplo, da FAPERJ, da própria Embrapi, né? Nós temos um instituto que é credenciado na Embrapi, então a gente tem tido muito sucesso em obtenção de recursos Embrapi para desenvolvimento de projetos, né? Então, a gente entra nesse early stage aqui, né, nessa fronteira, a gente entra muito com esse intuito, né, de apoiar vocês na obtenção desses recursos, principalmente para desenvolvimento de projetos, né? A gente não trabalha, a gente tem muitas conexões com investidores anjos, né? A gente tem mapeamento do ecossistema, mas a gente não faz esse tipo de investimento, né? Nosso investimento é mais focado realmente no desenvolvimento de projetos específicos. E num estágio mais maduro, né, da startup, quando ali já tem uma POC, a gente tem muito interesse, como eu já falei, eu vou falar um pouco mais à frente, em conhecer os projetos e, por que não, parceirizar, e aqui trazendo para o universo das health techs, sobretudo no universo do SESI, né? Então, isso é importante que vocês saibam também, né? Falando um pouco agora, gente, esse é o slide provavelmente mais importante da apresentação. Falamos muito sobre recursos, né? Mas onde estão esses recursos? Esse slide não necessariamente pretende esgotar, né, onde estão todos os recursos para a inovação, mas aqui esse é o nosso universo, né? O universo em que nossa equipe, a gente tem hoje uma equipe de 4 pessoas que trabalham exclusivamente nesse apoio, né? As empresas, o Fabrício está aqui, é um deles, mas hoje esse é o nosso universo de trabalho, né? Então, vou explicar um pouco sobre cada um desses recursos, né, que a gente mapeia e apoia na adequação de projetos. O primeiro deles são os recursos do próprio Sistema S, né? Então, a gente tem um recurso próprio para a inovação. Quem aqui já ouviu falar do edital de inovação para a indústria, da plataforma de inovação para a indústria? Você já ouviu falar? Pouca gente já ouviu falar. Então, vou explicar aqui um pouco e convido vocês a conhecerem, né? Nós temos o Senai Nacional, SESI e Senai Nacionais, tem uma plataforma de inovação na qual eles são disponibilizados recursos para a inovação para empresas, né? Esse edital ele tem várias categorias, né? A maioria delas
pressupõe a participação de mais de uma empresa, né? Então, geralmente, é uma aliança, né? Que pode ser entre uma grande empresa e uma startup, ou entre duas empresas de médio porte, enfim, existem N possibilidades, mas sempre tem editais abertos. Então, é muito fácil acessar essa plataforma, a gente está aqui para ajudar, mas vocês também podem explorar essas possibilidades e entrar em contato conosco. A plataforma é editaldeinovação.com.br. O endereço é editaldeinovação.com.br, e ali vocês vão ter uma ideia do universo de possibilidades que existem, né? Esse edital ele já existe há muitos anos, cerca de 20 anos, e antes era uma única categoria na qual a empresa submetia sozinha um projeto, e esse projeto passava por um processo de seleção. Era essa única categoria, quase que um concurso, né? E nessa época, né, lá atrás, o índice de aprovação era em torno de 2%, muito baixo, né? E agora, com essa nova configuração no qual, justamente, né, o Sistema S se apropria, né, dessa vantagem de poder estabelecer conexões para a inovação, o índice de aprovação cresceu muito, né? A gente aqui no Rio, eu diria que quase, né, entre 80% e 90% dos projetos que a gente submete, a gente consegue o recurso pleiteado. Mas, como eu disse, pressupõe mais de uma empresa interessada naquela solução, né? Porque faz todo sentido que o Sistema S invista em soluções que vão causar um impacto maior, né, para mais de uma empresa, que não visa ali um processo individual, né? Então, o índice de aprovação tem sido bem interessante, né? E eu vou falar um pouco sobre ordem de grandeza, né, dos editais, mas, por exemplo, os editais do SESI são em torno de 20 milhões, né, disponíveis. Então, é bastante recurso para desenvolvimento de projetos, né? Então, gente, esse é o universo do Sistema S. Tem outros recursos aqui também, mas que não são necessariamente para inovação, então eu não vou me aprofundar. Mas, como eu disse, a gente também apoia empresas em olharem recursos extramuros, né, além dos recursos do SESI e Senai. E que recursos são esses, né? A gente divide em duas grandes linhas. O primeiro deles é o suporte direto, né, aquele recurso que é aportado diretamente no projeto, né, que não existiria se não houvesse o projeto. Eles podem ser reembolsáveis ou não reembolsáveis, né? Então, recursos reembolsáveis são linhas de crédito, né, normais, que a gente pega e tem que pagar depois, né? Então, a gente tem muito acesso, né, à AGRIO, por exemplo, ao BNDES, né? Então, a gente pode facilitar esse contato e essa escrita de projetos sem nenhum tipo de atalho e sem nenhum tipo de garantia de aprovação, né? É só realmente uma facilitação e um apoio, né, uma assessoria. Então, esses são os recursos reembolsáveis, e não reembolsáveis são os recursos de subvenção econômica, né? Então, FINEP, FAPERJ, CNPq, a gente tem bastante experiência e a gente apoia nessa escrita. E, por último, o suporte indireto, né, que a gente tem feito menos, mas que estão disponíveis também. Então, por exemplo, investimentos obrigatórios, né, não é muito aqui da realidade do grupo, mas, por exemplo, cláusula ANP, né, que são aqueles investimentos que a empresa precisa fazer. A gente também tem essa expertise, ANEEL, também, a gente tem essa expertise e apoia empresas nessa escrita. E, por fim, incentivos fiscais, né? Lei do Bem, por exemplo. O mecanismo é um pouco diferente, mas a gente também pode ajudar as empresas a terem acesso, né? E de que forma a gente pode ajudar, né? Então, a gente tem aqui alguns serviços. Primeiro é o Radar Online. A gente tem a nossa página de captação de recursos da Firjan. Então, se vocês olharem no Google, depois tem o QR Code, mas se vocês olharem no Google, captação de recursos Firjan é logo a primeira página que aparece. E ali a gente procura manter muito atualizado com todos os recursos que estão disponíveis, né? Quais são os editais que estão abertos, disponíveis para as empresas, né? Informações sobre o edital do próprio Senai. Então, ali a gente mantém bem atualizado. A gente tem um newsletter também, que depois, quem tiver interesse, eu posso aqui pegar o contato e colocar vocês no mailing. É um newsletter que traz ali as principais oportunidades, né, sobretudo de recursos para empresas e startups, né, muito voltado para a inovação. Fazemos também muitas workshops e lives sobre captação de recursos. Como eu falei, temos muita parceria com a FINEP, né, com a FAPERJ, com a Embrapi. Sempre que tem um edital relevante, a gente procura trazer, né, para as nossas empresas. Então, a gente faz eventos na Firjan, lives. Para eles é interessante, porque eles conseguem alcançar, né, uma base de contatos. E para a gente é interessante, porque a gente consegue fornecer aí essa aproximação do financiador com as empresas, né? Aproximação de financiadores e ferramentas e apoio na escrita e submissão de projetos, né? Então, aqui, trazendo um pouco do nosso histórico, né, desde 2019 já atendemos mais de 100 empresas, né, na escrita e submissão de projetos e mais de 90 milhões em recursos captados, né, nesse período. Então, temos tido aí um resultado muito bacana. Não são todos os projetos que a gente aprova, mas a gente aprova
bastante, e a gente desonera, às vezes, a empresa, a startup, que já tem 1000 outras preocupações e pode contar aí com o nosso apoio e nossa expertise. Então, aqui passando bem rapidinho, né, sobre cada um desses serviços, o radar online, como eu falei, essa é a carinha dele, vocês podem buscar aí depois no telefone, alguns exemplos de lives sobre captação de recursos, exemplos de eventos, né, e protocolos de intenções que temos com financiadores, né, a AGRIO, FINEP e FAPERJ são exemplos, a própria Embrapi também. E é isso. Agora, gente, vou entrar um pouco sobre o nosso edital, né, o edital de inovação para a indústria, que é aquele que eu já comentei. Né, de onde vem esse edital? Então, a maioria aqui já deve saber que a Firjan recebe um recurso compulsório, né? O SESI e o SENAI, no caso. Né? Todas as empresas localizadas, né, no estado do Rio pagam ali um percentual pequeno, né, da folha de pagamento para o SESI e para o SENAI. Parte desse recurso, é uma parte até relativamente pequena, é voltado para a inovação. Né? E todas as empresas, né, que são indústrias podem ter acesso a esse recurso. Né? Então, é daí que vem o recurso do edital. Ele fica no Departamento Nacional, mas a nossa área gerencia aqui no Rio de Janeiro. Né? E qual é o objetivo desse edital? É justamente reduzir o risco da inovação. Né? O risco financeiro, porque a gente necessariamente coloca um recurso, né, para esse desenvolvimento. Em geral, prevê uma contrapartida da empresa também, mas a gente consegue colocar um recurso. Então, reduz o risco financeiro e reduz o risco tecnológico também, né, porque a gente coloca a nossa equipe, né, dos institutos de inovação, que é uma equipe muito robusta, né, de mestres, doutores, infraestrutura ali tecnológica de ponta, para apoiar nesse desenvolvimento tecnológico. Né? Então, com a redução do risco tecnológico e do risco financeiro, a gente, o objetivo é justamente fomentar, né, a inovação, que a gente sabe que é tão importante para qualquer empresa. Né? Então, aqui explicando um pouco isso. Aqui são alguns exemplos, né, de editais que nós já tivemos aí no passado com grandes empresas. Né? Como eu coloquei, né, gente, esse edital de inovação do Senai é um universo, tem várias categorias. A categoria que eu trouxe aqui como exemplo hoje é uma categoria que se chama empreendedorismo industrial. Então, ela é uma categoria que visa conectar os desafios de grandes empresas com a competência de startups. Eu trouxe justamente porque eu entendo que seria muito de interesse de vocês. Então, nesse edital, a empresa, né, a grande empresa, ou pode ser uma média empresa também, né, mas aqui eu trouxe o exemplo de algumas grandes. A empresa coloca um recurso e nós conseguimos dobrar o recurso que aquela empresa coloca para desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, a Furnas colocou 1 milhão, eu vou trazer aqui mais detalhes sobre o projeto de Furnas, porque foi voltado para a saúde. Furnas colocou 1 milhão para desenvolvimento tecnológico, não, perdão, 1,5 milhão, a gente conseguiu dobrar e colocar mais 1,5 milhão, ficou sendo um edital de 3 milhões. Né? E assim por diante. Né? A BR, né? A antiga Petrobras distribuidora, na época era a BR, também colocou 1 milhão, a gente colocou outro 1 milhão, ficou sendo um edital de 2 milhões. E assim por diante. Né? E aí a gente escreve o edital com a empresa, lança, né, no mercado, e as startups podem submeter projetos para ir ao encontro àqueles desafios. Né? E, enfim, a empresa, né, junto com uma banca, seleciona o projeto e depois a gente faz o desenvolvimento tecnológico. A gente tem um exemplo aqui também, que eu trouxe só a título de ilustração, de parceria, de, enfim, oportunidades para a startup, que foi além do nosso edital de inovação. Né? A gente tem uma parceria com o Procel. Não sei se todos aqui já ouviram falar de Procel, é o Programa de Conservação de Energia Elétrica, né, do Governo Federal. E a Firjan executou a primeira edição do Lab Procel, que foi um programa de aceleração, né, de desenvolvimento tecnológico e aceleração de soluções com recurso desse programa, Procel. Então, ele já aconteceu, né, ele já foi encerrado, aconteceu em Benfica, o Lab Procel ficou fisicamente localizado em Benfica. Foram 2 editais, né, grandes, 14 startups aceleradas. As 2 chamadas, uma foi para energia, né, conservação de energia focada no saneamento, e outro para a conservação de energia mais generalista. Né? E foi um programa muito bacana e que a gente vai lançar, eu trouxe aqui esse teaser, porque a gente deve lançar a 2ª edição no ano que vem. Não vai ter desafios de saúde especificamente, mas tem muito desafio de circularidade, né, de ESG. Então, estejam ligados, né? A gente deve divulgar isso. E vai ser um programa muito maior, vai ser na ordem de 30 milhões no ano que vem. Então, para vocês saberem. Bom,
Para trazer agora, né, falei bastante sobre os recursos, agora tentando tangibilizar um pouco isso, né, o que já foi desenvolvido especificamente no universo de vocês, né, de Health Techs. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né. Então, a gente teve, durante o período da pandemia do Covid-19, a gente desenvolveu um edital com Furnas, que foi aquela última caixinha ali, que foi justamente para a proteção dos trabalhadores no contexto do Covid-19. Né? Então, a gente teve bons resultados, foram 3 milhões investidos, né, para desenvolvimento tecnológico e 3 startups contempladas. Né? Então, cada projeto foi aí em torno de 1 milhão, né, e trouxe bons resultados para a empresa, né? Tanto para Furnas quanto para as startups, né? Porque a beleza desse edital, né, específico de empreendedorismo industrial é que não só a empresa tem acesso ao recurso, a startup tem acesso ao recurso, como também já tem um acesso ao mercado, né? Porque ali já tem aquela grande empresa que já tem interesse nessa solução, né? Então, a chance de dar certo, ela é muito grande, né? Então, aqui falando um pouco mais sobre esse edital de Furnas, né, em parceria com o Senai. Essas foram as startups contempladas. E aqui, só para tangibilizar, né, a natureza das soluções, uma delas foi um bracelete que monitorava sinais vitais. Né? Ele tinha alguns atributos adicionais, então trabalhou com inteligência artificial, mas era justamente para monitorar os sinais vitais. A planta não podia parar, né, de Furnas durante a pandemia. Né? Alguns de nós, trabalhadores, tivemos o privilégio, mas outros não, né? Ali não tinha jeito. Então, foi desenvolvido esse bracelete, né, para monitorar e para a segurança ali dos trabalhadores. E as outras 2 soluções foram de esterilização, né, com raio ultravioleta. Uma esterilização do ar e a outra de esterilização de EPIs. Né? Então, foi um resultado aí bem bacana, teve uma atenção bacana de mídia, e aqui para trazer um exemplo de soluções, né, já desenvolvidas nessa área de saúde, mais especificamente saúde e segurança do trabalhador. Né? E aqui, gente, eu trouxe alguns outros exemplos de editais que já estão abertos, que são editais do SESI. Né? Então, agora a gente está afunilando para esse contexto de saúde e segurança do trabalhador. Né? Então, a gente tem, para o SESI, 3 categorias de editais abertas. Né? E eu posso dar muito mais detalhes depois, tenho 5 minutos, então vou falar bem rapidinho. É um tema denso, né, e complexo, é difícil a gente esgotar. Mas a gente tem o edital de inovação corporativa em saúde e segurança, né, do SESI, que conecta empresas industriais e startups. Então, é muito parecido com esses que eu já trouxe aqui como exemplos, mas é específico para soluções de saúde. E temos outro que é de inovação setorial, que é muito focado em prevenção de absenteísmo, né, para o trabalhador. 5 milhões nesse edital, e é para alguns setores específicos. Né? Então, setor de alimentos, tem para o setor de saneamento e vários outros. Né? Então, vale a pena dar uma olhada nesses editais que estão abertos. Né? E tem um outro também que é grande, que eu acredito, né, até pelo que eu conversei com o Fabrício ontem, que já visitou aqui vocês, que eu acredito que pode ser bastante de interesse de vocês, é o edital em soluções digitais de saúde e segurança. Né, que aí a gente sabe que é uma tendência e é um tópico de interesse do próprio SESI. Né? Então, tem aí 10 milhões. Talvez esse é o recurso total, tá? Talvez certamente não está tudo ainda disponível, ele se renova a cada ano. Mas 10 milhões foi o budget desse ano para desenvolvimento de soluções nesse sentido. Bom, então, já falei aqui, né, o que a gente tem para early stage e para aqui mais o início do ciclo, e quando a startup já está mais madura. Né, e quando eu tenho uma solução e não estou tão interessado ali num desenvolvimento tecnológico, que possibilidades o SESI pode trazer? Né? Então, aqui a gente trouxe outros tipos de oportunidades que são tão importantes quanto. Né? Como eu comentei lá no início, possibilidades de parceria tecnológica. Né? Então, aqui, gente, para ilustrar, como eu já coloquei, né, ali passei a primeira parte da minha apresentação falando da grandiosidade da nossa instituição. Né? Então, a gente não tem dúvida aí da excelência técnica do SESI, da excelência operacional e do acesso ao mercado e da capilaridade que a gente tem. Né? E por que a gente busca startups? Justamente por causa da excelência tecnológica, né, que as startups têm, e da velocidade que talvez a gente não consiga, né, por ser uma instituição maior, né, e mais burocrática, né, desenvolver da mesma forma. E o que a gente quer com essa equação? Né, novos produtos com tecnologia embarcada, né, e novas oportunidades de negócio. Né? Então, a gente, né, enquanto SESI, estamos muito abertos a discutir
essas possibilidades, né? Então, aqui trazendo alguns diferenciais do SESI, né? Acho que não é novo para ninguém, né? Ampla carteira de clientes, né? Reconhecimento da marca, consolidação, né? Proximidade com a indústria. Então, isso eu acho que, enquanto, né, uma health tech, sobretudo aquelas voltadas para a saúde e segurança do trabalhador, ou saúde, né, saúde em geral, acho que é bem desejável ter uma parceria dessa robustez, né? Aqui alguns números, né, do SESI, agora trazendo, né, mais de 4.000 empresas atendidas em saúde integrada, mais de 100.000 vidas ativas, né, e assim por diante. Algumas das competências, né, do SESI, acho que aqui depois a gente pode explorar cada uma delas, não quero estourar muito o meu tempo. E aqui eu trouxe um case, né, de algumas parcerias com startups já estabelecidas, né, de muito sucesso, né, com o SESI. Uma delas é a Title Care, não sei se já ouviram falar, é uma empresa que já não é tão pequenininha, já está bem grande, né, mas que possibilita ali um atendimento remoto, né, telemedicina, então isso tem sido uma dobradinha muito bacana. E a Veus, né, que é para exames também, e tem sido muito frutífera essa parceria com o SESI, né. Aqui eu trouxe só para ilustrar a solução da Title Care, que é a nossa parceira. E é isso, gente, esse é meu último slide, né, queria trazer aqui essa frase, né, do Carl Sagan, que às vezes é um pouco viajandão, né? Ele se refere mais até ao universo e a vidas fora da Terra, mas eu acho que é bacana a gente pensar dessa forma, que agora, né, nesse momento, em algum lugar tem alguma coisa muito bacana para ser descoberta, né? Então, a gente tem essa convicção, né, e por isso a gente tem essa abertura e essa vontade, né, de apoiar as grandes ideias, né, e aí em diferentes estágios e de diferentes formas, né. Então, era isso. Aqui, só para finalizar, esse é o QR Code da apresentação. E eu vou ficar por aqui também um pouquinho, vai ser um prazer conversar com vocês, conhecer mais as soluções, né. A gente está com a Noelle também, que é do Centro de Referência em Saúde, aqui da Firjan SESI, da Cinelândia também, então a gente vai poder conversar um pouco. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e excelente evento para vocês.